tem uma área da psicologia que a gente chama psicologia da religião. E a gente estuda também o fenômeno religioso, a fenomenologia da religião, que a gente chama. Que são esses eventos particulares, essas experiências que são interpretadas como sobrenaturais. O que as pessoas chamam que é mundo espiritual, a gente já tem condição de mostrar que o nosso corpo é capaz de criar as coisas. Nossa mente é capaz de criar as coisas. Hoje, então, a grande questão é a seguinte: hoje eu só afirmo aquilo que eu consigo ter embasamento para afirmar. Aquilo que eu não, por isso que eu falo, eu até falei pro Daniel, antes da live, eu falei, não ponha que eu sou ateia, ponha que eu sou agnóstica. O que é ser agnóstico? Significa que eu não sei tudo. Basicamente isso. Então, o que eu não sei, eu não faço afirmações sobre. Vivenciar uma experiência não significa que seja um milagre. Pode ser algo que o meu corpo está produzindo. Percebe? Então, se eu vivenciar uma experiência que eu não espero, que eu não imagino, que eu não tenha condições de explicar, isso não significa que eu vou crer em alguma coisa além daquilo que eu possa compreender. Porque hoje, com a pesquisa, eu sei do que o nosso corpo é capaz. E aí, tanto ver, ouvir coisas, sentir doenças por causa do emocional de uma pessoa, a pessoa ser curada, isso é possível. Então, veja que é a forma como a gente interpreta o que acontece. Entende? E eu entendo que o primeiro medo que surge e se tirar isso tudo, então vai sobrar o quê? Onde vai estar o meu chão? Preciso dizer que é um ídolo. É uma criação. Esse Cristo é uma construção de um grupo específico. Mas isso não significa, assim como qualquer outra religião, que essa criação não tenha um porquê ela existir. E é por isso que eu gosto de ir nos textos bíblicos e entender quem escreveu isso aqui. Por que escreveu isso aqui? O que estava acontecendo para isso aqui ser escrito? E aí eu vou entender a realidade daqueles grupos e perceber que nós não somos diferentes deles. E quais são as formas que essas pessoas usavam para explicar a realidade e para sobreviver ou para até mesmo estar acima de outros grupos. Porque a religião é um instrumento político, é um instrumento de dominação também. De olhar, por exemplo, para budismo, hinduísmo, islamismo, para outras religiões, dizer aquilo são mitos. Mas o mais difícil é olhar para nós, e eu também acredito em mitos. Porque quando a gente faz para o diferente, é fácil entender o processo. Agora, fazer isso para nós, de olhar com mais frieza e analisar, tipo, deixar isso aqui é mito, então vamos ver o que sobra, né? Esse processo é o que exige mais coragem, é o que exige muito mais desprendimento nosso, para olhar e para aquelas páginas da Bíblia e ver pessoas por trás daquelas páginas. Não uma divindade, mas pessoas que criaram essas narrativas e que estavam querendo dizer algo e que nós não ouvimos o que elas estão dizendo com aquilo, porque nós enfiamos naqueles textos as nossas questões, a nossa realidade. A gente coloca na Bíblia conceitos que eles não tinham naquela época. Então, o que eu faço é tirar todos esses conceitos que não são da época deles, para a gente entender o que realmente eles estavam dizendo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de Apocalipse é um texto formidável, e tem um curso só sobre ele, que a gente analisa capítulo a capítulo, e ele realmente precisa estar naquele lugar ali, porque estava falando da realidade exatamente posterior aos evangelhos, posterior a todas aquelas narrativas dos evangelhos de Jesus, sobre Jesus, mas agora estava vendo pessoas que se diziam seguir Jesus,
se envolvendo ah, com comércio de pessoas, com escravização e opressão do outro, essas incoerências que a gente vê, e ele está usando figuras, e a gente muitas vezes não entende, porque ele usa muita mitologia, muitos símbolos, né? Mas é isso que eu mostro no curso, que o que significam as imagens e os símbolos que ele está falando. Na época dele, entender a crítica que ele está fazendo a que grupos de pessoas. E aí a gente vai perceber que não é muito difícil de entender quando a gente faz essa viagem até a realidade do redator do texto.